E meus amigos, nós estamos de volta para discutir nesse vídeo com você a tal da votação nominal mínima. Votação nominal mínima é uma das inovações trazidas pela reforma eleitoral de 2015. Ela muda a forma de eleição do sistema proporcional. Vamos entender uma coisa? Você sempre ouviu falar nas eleições para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, do puxador de votos. Alguém que tem muitos e muitos e muitos votos e que por conta da sua votação tão expressiva acaba ajudando a eleger outros candidatos desconhecidos, candidatos com uma votação pífia até. Esse fenômeno foi popularmente conhecido, inclusive, como efeito Tiririca, depois da votação do Tiririca nas eleições de 2010. Antes do Tiririca, em 2002, o Enéas, deputado federal falecido já pelo estado de São Paulo, havia sido também um grande puxador de votos. Veja o que foi que aconteceu no caso do Enéas. O Enéas havia sido candidato à presidência da República em 89 e foi um personagem folclórico, porque ele próprio era uma figura muito caricata, né? Magrinho, uma barba muito grande, careca, falava de maneira muito assim incisiva e rápida, porque ele só tinha 15 segundos no horário eleitoral gratuito, então ele defendia a bomba atômica e explodia dizendo, meu nome é Enéas, né? Enfim, todo mundo lembra do Enéas na campanha de 89. Por ser um personagem assim tão pitoresco, o Enéas teve uma votação bastante razoável em 89. Foi de novo candidato à presidência da República em 94 e conseguiu aumentar a sua votação. 98, pela terceira vez, o Enéas é candidato à presidência da República, sempre aumentando a sua quantidade de votos. Em 2002, o Enéas se lança pré-candidato mais uma vez à presidência da República, mas na hora H, na hora de registrar a candidatura, o Enéas volta atrás e candidata-se a deputado federal. A votação do Enéas em São Paulo é um negócio absurdo. Ele teve mais de 1,5 milhão de votos, é uma votação estratosférica. Repare bem no que acontece com esse fenômeno. A votação dada ao Enéas faz com que o PRONA, que era o partido ao qual estava afiliado o Enéas, faz com que o PRONA tenha proporcionalmente uma grande bancada em São Paulo. O PRONA elegeu, sei lá, 5, 6 deputados federais naquela eleição lá em São Paulo. Quem são esses 5 ou 6? Ora, são os 5 ou 6 mais bem votados do PRONA. Repara que numa eleição proporcional, o que importa, na verdade, é a quantidade de votos que cada partido ou coligação de partidos obtém. E não a votação atribuída ao candidato. A votação que é atribuída ao candidato define apenas que lugar ele vai ter dentro da relação dos candidatos registrados por cada partido ou coligação. Tome esse caso do Enéas como exemplo. Não me interessa que o Enéas tenha 1,5 milhão de votos. Me interessa é que o PRONA tenha votos proporcionais a 6 lugares, por exemplo. Quando é que a votação no candidato passa a ser importante? É na hora de definido quantos candidatos cada partido ou coligação elegeu, identificar quem está eleito. Porque veja, dada a votação que o Enéas teve, aí eu digo, o PRONA tem votos proporcionais para 6 eleitos. Quem são os 6? Os 6 mais bem votados. O Enéas, obviamente, o primeiro, e o 6º mais bem votado tinha obtido uma votação ridícula, uma votação que, a depender do lugar em que a pessoa morava lá em São Paulo, não tinha voto para ser síndico do condomínio, entende? Era uma votação mais ou menos como essa. Não tinha chegado a 1.000 votos, não tinha chegado a 1.000 votos. E estava eleito deputado federal. Por que estava eleito? Porque não interessa quantos votos essa criatura tem, interessa a quantidade de votos atribuída ao partido ou à coligação de partidos. O Tiririca, mais ou menos que reproduz esse fenômeno em 2010, quando obtém mais de 1.300.000 votos e faz com que o seu partido, o PL, eleja vários outros
desconhecidos do grande público, né? E até envolvidos no escândalo do Mensalão, que explode em 2005, 2006. Pois bem, em 2015, a mini-reforma eleitoral, para tentar minimizar os efeitos do efeito Enéas, do efeito Tiririca, estabelece a exigência de uma votação nominal mínima. Então, funciona agora da seguinte maneira. Nós já sabemos que só os partidos ou coligações de partidos que atingirem o quociente eleitoral é que conseguem eleger alguém. Não atingiu o quociente eleitoral, não elege ninguém. Muito bem. Então, dentre os partidos ou coligações que atingem o quociente eleitoral, aí nós calculamos o quociente partidário. Não é assim? O que é o quociente partidário? O quociente partidário indica a quantidade de candidatos inicialmente eleitos por cada partido ou coligação em razão do quociente eleitoral. Então você divide o número de votos obtidos pelo partido ou pela coligação de partidos, divide isso pelo quociente eleitoral e acha um número. Vamos lá, 3, por exemplo. O que significa esse 3? Que aquele partido ou coligação elege inicialmente 3 candidatos. A reforma eleitoral acrescentou aí um detalhe. Disse o seguinte, elege inicialmente 3 candidatos, desde que esses candidatos obtenham uma votação nominal que equivale a pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então agora funciona assim. Eu só posso ser eleito pelo quociente partidário se eu atingir, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Então, naquele exemplo lá do TRE de Santa Catarina, cadê aqui, ó? O quociente eleitoral foi 672. Então eu precisaria atingir, no mínimo, 67 votos para ser eleito pelo quociente partidário. 10% do quociente eleitoral é a votação nominal mínima que se exige de um candidato proporcional para que ele possa ser eleito. Isso foi feito aqui, olha. Olha o Código Eleitoral. A redação do artigo 107 determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas. Isso desprezada a fração. Aí o artigo 108, veja bem, ó, artigo 108 esse, com redação dada pela reforma eleitoral de 2015, disse o seguinte: estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem de votação nominal que cada um tenha recebido. Então vamos lá. Vamos imaginar que o quociente partidário aqui, olha, o quociente partidário do partido A deu 2. Então só estarão eleitos 2 pelo quociente partidário se esses 2 atingirem votação igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Portanto, se eles atingirem pelo menos 67 votos, 10% do quociente eleitoral. Pronto, está aqui. Os lugares não preenchidos, em razão da exigência da votação nominal mínima, serão distribuídos de acordo com as sobras eleitorais. Vamos imaginar, o quociente partidário deu ao partido B 2 vagas. Só que apenas um candidato do partido A obteve pelo menos 67 votos. Os outros não chegaram a isso. Se é assim, o quociente partidário do partido A, que era 2, cai para apenas 1. E essa vaga aqui, ó, que vai sobrar do quociente partidário, vai ser acrescentada àquelas que vão ser preenchidas pelo cálculo da média eleitoral. Aqui, ó. A reforma eleitoral de 2015 alterou as regras de cálculo dos candidatos eleitos nos pleitos proporcionais, que inclui as eleições para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador.
a partir de agora, artigo 108 do Código Eleitoral, aquele que nós acabamos de ver, entre os candidatos registrados por um partido ou coligação, estarão eleitos os que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o quociente partidário indicar. Conforme explica o ministro Henrique Neves, no Brasil, os candidatos chamados de puxadores de votos, aqueles políticos que obtêm uma votação mais expressiva, podem utilizar esses votos em favor do partido. Mas a pessoa que está sendo eleita pelo partido tem que ter o mínimo de representatividade popular, e por isso se estabeleceu esses 10%. Tá aí, palavras do ministro Henrique Neves. Bom, qual é o problema? O problema é que, nesse caso, então, sobram mais vagas, vão ficar mais vagas remanescentes, não é, do cálculo do quociente partidário. Como é que nós vamos preencher esses lugares? Com o cálculo da média eleitoral. E a reforma de 2015 estabeleceu a exigência da votação nominal mínima também no cálculo da média eleitoral. Aqui, olha o que diz aí o artigo 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência da votação nominal mínima serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Vamos lá, primeira regra. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares definidos para cada partido pelo cálculo do quociente partidário mais 1, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média um dos lugares a preencher. Agora veja bem, desde que tenha candidato que atenda à exigência da votação nominal mínima. Aí você repete a operação para cada um dos lugares a preencher. Quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam às duas exigências do inciso primeiro, né, a votação nominal mínima e o quociente partidário, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as maiores médias. O que aconteceu é que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, declarou em termos, tá certo? O que aconteceu foi o seguinte: o ministro Dias Toffoli, em uma decisão liminar, portanto ele decidiu sozinho isso, certo? É uma decisão que ainda está sendo construída. Em decisão liminar, ele suspendeu a aplicação da votação nominal mínima no cálculo das sobras eleitorais. Eu estou agora no site do Supremo Tribunal Federal. E está aqui a notícia de dezembro de 2015. Ó, a reforma eleitoral é de setembro de 2015. Em dezembro, o Supremo estava julgando a ação direta de inconstitucionalidade de número 5420. O Supremo Tribunal Federal não concluiu ainda a votação dessa ação direta de inconstitucionalidade. Mas o ministro Dias Toffoli, que é o seu relator, concedeu já uma decisão liminar. Então é uma decisão monocrática, uma decisão individual, liminar, em uma ação direta de inconstitucionalidade que ainda está em andamento. E nessa decisão, o ministro Dias Toffoli suspendeu a exigência da votação nominal mínima no cálculo das sobras eleitorais, no cálculo das médias eleitorais. Atenção para o que eu estou dizendo, certo? Porque eu já vi questão por aí que diz que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da exigência da votação nominal mínima. O Supremo não declarou isso, porque ele não julgou ainda a ADIM, não está concluído o julgamento. O que nós temos é uma decisão liminar que suspendeu a aplicação da votação nominal mínima e no cálculo das sobras, não no cálculo do quociente partidário. Então é outra coisa completamente diferente. Vamos ver o que é que diz aqui o site do Supremo Tribunal Federal sobre isso, sobre a decisão do ministro Dias Toffoli? Me acompanha aí ao quadro, olha só o que é que está dito aí, ó. Suspensa a norma que alterou a distribuição de vagas remanescentes no Legislativo. Então, primeira coisa é a suspensão da norma. A norma não foi declarada ainda inconstitucional.
ela está com a sua aplicação suspensa por decisão liminar. É completamente diferente. E o que está suspensa é a sua aplicação na distribuição das vagas remanescentes e não na distribuição do quociente partidário. Porque veja bem aqui, ó, tanto aparece votação nominal mínima no artigo 109, que é o cálculo das vagas remanescentes, que é o cálculo da média eleitoral, como aparece também votação nominal mínima, aqui, olha, quando se trata do quociente partidário. O ministro Dias Toffoli, em decisão liminar, ele não suspendeu a aplicação da votação nominal mínima como exigência para os eleitos em razão do quociente partidário. O que ele fez foi suspender a exigência da votação nominal mínima para os eleitos em razão da média eleitoral. Vamos ver por quê. Aqui é a decisão, vamos lá. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu parcialmente liminar na ação direta de inconstitucionalidade 5420 para suspender a eficácia da expressão número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário do artigo 107, constante do inciso 1º do artigo 109 do Código Eleitoral. Tá aqui, ó. Constante do inciso 1º do artigo 109 do Código Eleitoral. Mantido nesta parte o critério do cálculo que já era vigente antes da edição da Lei 13.165 de 2015, que é a reforma eleitoral. Olha lá o que é que ele suspendeu, ó. Artigo 109, inciso 1º. É isso daqui que está destacado, tá vendo? Não é o artigo 108. Ele suspendeu o inciso 1º do artigo 109. O tema da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é a distribuição das vagas remanescentes no sistema de representação proporcional. Distribuição das vagas remanescentes. Não é a distribuição das vagas em decorrência do quociente partidário. Muito bem. Essa decisão liminar será submetida a referendo do plenário. O ministro Dias Toffoli considerou que a nova sistemática de cálculo para a distribuição das vagas remanescentes, adotada pela reforma eleitoral de 2015, que alterou o Código Eleitoral, viola a Constituição. Então aí tem um trecho do ministro Dias Toffoli, que diz assim, ó, com efeito, uma alteração sutil realizada no inciso 1º do artigo 109 do Código Eleitoral acabou por acarretar consequência que praticamente desnatura o sistema proporcional no cálculo das sobras eleitorais, afirmou. O relator explicou que há duas etapas para a distribuição de vagas no poder legislativo no sistema proporcional. Primeiro, se distribui as vagas a partir de um processo matemático, em que se calcula o quociente eleitoral. Em seguida, o quociente partidário, que é a soma dos votos válidos obtidos pelo partido ou coligação dividido pelo quociente eleitoral, desprezando-se as frações eventualmente resultantes. O quociente partidário maior que uma unidade é pressuposto para que o partido ou coligação tenha pelo menos uma cadeira. Já as vagas que resultam do desprezo destas frações tornam-se chamadas vagas remanescentes e eram distribuídas até a reforma eleitoral da seguinte forma: o quociente partidário correspondia ao número de vagas destinadas na primeira etapa a cada partido ou coligação de partidos, que as distribuía na ordem de votação nominal dos seus candidatos. As vagas remanescentes decorreriam apenas do desprezo das frações no cálculo do quociente partidário. As vagas remanescentes eram distribuídas de acordo com o cálculo que considerava em seu denominador o número de lugares de cada partido ou coligação obtido na primeira etapa de distribuição das vagas mais um. Aí o que a reforma eleitoral fez? Estabeleceu que o quociente partidário continua a ser pressuposto, certo? Para o recebimento das vagas, contudo, um novo critério foi incluído. Qual é o novo critério? A necessidade da votação nominal mínima. Então, as vagas remanescentes
continuarão advindo das frações desprezadas, mas também resultam das vagas não ocupadas pelos candidatos que não tenham atendido ao novo critério, que é a votação nominal mínima, e serão distribuídas sob um novo critério matemático, que terá como denominador não mais o número de lugares por ele obtido mais um, mas sim um critério fixo, que é o quociente partidário mais um. Aí olha a decisão. De acordo com o ministro Toffoli, a mudança na legislação acaba favorecendo partidos que obtiver a maior média e, consequente, a primeira vaga remanescente. Ele acaba por obter todas as vagas seguintes, enquanto possuir candidato que atenda à exigência da votação nominal mínima. Por isso, ele derrubou a exigência da votação nominal mínima no cálculo das vagas remanescentes. Aí tem a íntegra da decisão para quem quiser acompanhar o raciocínio do ministro Dias Toffoli. O que eu quero destacar aqui com você? Eu quero destacar com você o seguinte, veja só. A Justiça Eleitoral, TSE, o Supremo Tribunal Federal, por agora, manteve a exigência da votação nominal mínima como critério para que você possa ser eleito em razão do quociente partidário. Isso aí não foi alterado, continua valendo, certo? Caiu a exigência da votação nominal mínima para que você possa ser eleito em razão da maior média eleitoral. No cálculo da média eleitoral é que não se aplica, por enquanto, a votação nominal mínima por força de uma decisão liminar do ministro Dias Toffoli. Fernando, como é que fica, então, o processo eleitoral? Bom, no nosso próximo vídeo, eu simulo com você o resultado de uma eleição. Para a gente, a partir dessa simulação, entender quem é que está eleito, quem não está eleito, quem está eleito pelo quociente partidário, com a votação nominal mínima, sem a votação nominal mínima, o cálculo das sobras eleitorais, tudo isso nós vamos analisar no nosso próximo vídeo. Aqui, neste vídeo, o que eu quero deixar claro para você é o seguinte: é parte da reforma eleitoral de 2015 a exigência de que, para ser eleito em razão do quociente partidário, o candidato obtenha como votação nominal mínima o equivalente a, pelo menos, 10% do quociente eleitoral. Ele tem que ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral para ser eleito na cota do quociente partidário. Mas essa exigência da votação nominal mínima não se aplica no cálculo das vagas remanescentes. Vamos entender então como é que funciona isso no nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!